maravilha. Em contrapartida, Em né, a contrapartida. gente já tem um outro texto que que falhou em alguns pontos da execução, que é o que a gente vai ver agora. Essa proposta, ela também é uma proposta simulada do Enem, né, no mesmo modelo de prova do Enem, mas não é uma proposta do Enem, mas poderia ser, ou de qualquer outro vestibular, inclusive a Univesp já usou esse tema, né, com outras palavras, mas é um tema que pode ser, que é possível, né? Uhum. Fala do poder dos influenciadores digitais sobre padrões de consumo do jovem brasileiro. E de novo aparece essa ideia. Bom, vou falar no Brasil, ok, né? Vou falar de como o consumo do jovem é influenciado pelos influenciadores digital ou digital influencers, enfim. E aí o que a gente tem aqui, né? Que rapidamente para a gente entender a proposta. De novo, a gente tem um primeiro texto que mostra qual é a influência, o poder de persuasão, melhor dizendo, né? No momento da compra de duas gerações que estão ali, né, mais impactadas por esse âmbito, né? Que é a geração Z, de 3 a 22 anos, os millennials, de 23 a 38 anos, Que a nossa. que é a nossa exatamente. Somos os millennials. Sim. E que, assim, as perguntas que foram feitas para esses grupos, né, mostram bem como né, essa função social, vamos dizer assim, essa profissão, por que não dizer, ela influencia na compra, sim, né? Porque a primeira pergunta diz assim, ó, o que deixa você propenso a comprar produtos ou serviços na internet recomendado por influencer? 55% da geração Z e 57% dos millennials disseram que o digital influencer parece bem informado sobre o produto ou a marca que está promovendo, né? Então, quando tem informações suficientes sobre aquele produto. Que ele mostra real entusiasmo pelo produto ou pela marca que está promovendo, 55% a 57% respectivamente, ou seja, a mesma porcentagem. Que é o tipo de pessoa com quem posso me relacionar, 48%, 50%. E aí chama atenção isso, né? Porque aí você tem aqui o que a gente chama de marketing de influência, ou seja, você tem ali uma pessoa que poderia ser seu amigo, né? Eu considero aquela pessoa confiável a ponto de comprar algo que ela indica para mim. Uhum. O post patrocinado é engraçado, gera engajamento, tem conteúdo que eu curto, 43% e 44%. E o influenciador é o tipo de pessoa que eu aspiro ser, 41%, 38%. Essa pesquisa já diz muito sobre o público, né? Ou seja, a questão do engajamento que está relacionada. Isso tudo, né? A gente poderia aqui falar horas sobre essa proposta, porque ela trata justamente de uma nova abordagem publicitária, né? Não que as outras não existam, não sejam eficazes, mas essa é muito mais, porque eu direciono os produtos por meio do engajamento de alguns influenciadores exatamente para o público que eu quero atingir, né? Então, se de repente eu sou, né, de uma grande marca de cosméticos, enfim, de produtos estéticos, ao invés de eu gastar um dinheiro razoável com anúncio publicitário na televisão, que pode atingir o meu público, mas vai atingir outros que de repente não vão, talvez nem notar esse anúncio, eu posso direcionar esse valor para influenciadores digitais que têm esse nicho de mercado, ou seja, tem esses seguidores que tratam desse tipo de produto, e aí eu posso garantir até 100% do alcance. Então, justamente pelo fato de ser engraçado, de ser alguém com quem alguém que eu confio, alguém que parece saber do que está falando, alguém que eu gostaria de ser. Então, está muito mais próximo do que, de repente, uma celebridade, né? Então, é eficiente nesse nível, né? O texto 2, de novo, né, traz a questão das estatísticas. Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente conseguir ver, né? Não sei se está dando para visualizar Sim, bem, tá sim. né? O mercado com esse marketing de influência, ele mudou muito nos últimos anos, né? E fala que 75% das marcas já utilizam influenciadores digitais em suas estratégias de marketing, inclusive não somente
nas redes sociais, fora delas também, na TV, em ações, né, específicas, em reality shows também, né, assim, então é uma estratégia de alcance do público que caminha por todos os lados. 92% dos profissionais de marketing consideram o Instagram a rede social mais importante para o marketing de influência. Os próprios desenvolvedores da rede social já disseram que o Instagram não é só uma rede social de compartilhamento de imagens, de vídeo, de fotos, mas é um compartilhamento de conteúdo, né? Ele já foi só uma rede social de registros fotográficos ou de vídeo, né? Ele hoje é muito mais do que isso, né? Ele é uma ferramenta realmente que vale muito dinheiro. 79% das marcas tratam o engajamento como o principal fator em uma parceria com influenciadores. Isso é determinante, né? Se eu tenho ali um influenciador, de repente, com 5 milhões de seguidores, ele vai, ele vai alcançar um determinado público, mas talvez não seja tão interessante para mim, por exemplo, justamente por isso, contratar alguém com 20 milhões de seguidores, porque aquele de 5 milhões já conversa melhor com o público que eu quero atingir, né? Então eu consigo fazer esses links, essas relações também. 75% dos usuários do Instagram tomam alguma ação após a exibição de um post patrocinado. É quase inevitável a gente não ter post patrocinado nas nossas redes sociais. Nem que seja a gente ir lá e clicar dizendo que não quer mais ver aquilo, mas alguma reação a gente tem, né? Diferente, por exemplo, do anúncio publicitário na TV, que a gente não tem uma interação direta. A gente tem, né, aqui no YouTube também, né, que às vezes aparecem aqueles anúncios que algumas pessoas ficam ali, né, clicando desesperadamente para tirar, né? Pular. Então, para ficar pulando. Então, alguma ação é feita. E tudo isso é avaliado também. Crescimento de 198% de posts patrocinados no Instagram em 2017, né? Quase 200%. Evidentemente, esse número já aumentou muito, principalmente porque em 2017 a gente ainda não tinha um contexto de pandemia, né? Que também explodiu esses números relacionados a influencers, né? O texto 3 fala sobre o Whindersson Nunes, que é o maior influenciador digital do Brasil, de acordo com a pesquisa do Instituto Qualibest. E aqui também outra observação importante, né, que os textos motivadores já trazem, digamos assim, uma espécie de mensagem subliminar de como a gente deve afirmar alguma coisa. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, o Whindersson Nunes é o maior influenciador do Brasil porque é a pessoa que eu sigo que tem mais seguidores. Isso é uma pesquisa pessoal, não dá para você considerar isso. O outro pode dizer, não, eu não sigo o Whindersson Nunes, então nem sei quantos seguidores ele tem. Então, foi feita uma pesquisa, nessa pesquisa houve um levantamento, e esse levantamento mostrou que 76% das pessoas que utilizam as redes sociais são impactadas pelos influencers. Dessa parcela, o comediante alcança sozinho 13%. Dos 76% que são impactados por influencers, ele sozinho tem 13% desse mercado. Divulgado em dezembro de 2019, a consulta aponta também que os seguidores estão atentos aos public posts, né? E dentre os produtos mais comprados, a partir da indicação dos influenciadores, estão de beleza, que é a maioria, depois livro, artigo de moda, acessório, alimentos e bebidas alcoólicas ou não, e também celulares, smartphones e produtos de cuidados com a casa. Todos eles em dois dígitos, né? 52%, 43%, 30%, 29%, 23%. Então, é um mercado que está crescendo, que está em expansão e que precisa ser observado. Por isso que a proposta conversa com isso, né? E principalmente sobre o padrão de consumo do jovem brasileiro. Bom, é realmente um tema, vamos dizer assim, desafiador, né? Porque conversa sobre uma realidade que nós temos, mas ao mesmo tempo exige, como qualquer proposta, que a gente adote procedimentos semelhantes àqueles que a gente viu no texto anterior. Porém, aqui a gente tem algumas questões que Professor, tem uma precisamos observar. dúvida que agora Sim. vendo isso aqui surgiu. Uhum.
Em relação ao tema, a gente deve colocar ou não? Lá em cima, o nome para redação que você está escrevendo. Ótimo, era exatamente essa a ideia que eu ia comentar agora. Não necessariamente. Mas não Isso tira vai nota, depender. não colocar um Não tema, também. um nome um título. Não, assim, o que eu vou te dizer, Joel, é o seguinte, vai depender muito de cada banca. Por exemplo, algumas exigem título, e eles deixam muito claro, o título é obrigatório. Outras não. E quando a gente não tem o título como obrigatório, sinceramente, eu acredito que seja uma perda de linha, né? Porque, e aí a gente precisa tomar muito cuidado Ou com até isso, porque a duas gente linhas, né? Você escreve o título em uma, exatamente. pula e faz outro. Isso. Mas se colocar Exatamente. também, Ele não a influencia. pessoa que está ali corrigindo, ele leva em consideração, por exemplo, assim, esse título aqui não está muito de acordo e dá uma nota? Ou não, ele só Não, ignora? ele, na verdade, ele não influencia em basicamente nada, né? A gente muitas vezes é condicionado a isso na escola, né? De aprender a escrever textos dissertativos e precisa colocar um título, Título, é. e alguns de fato precisam, como artigo de opinião, por exemplo, mas não é o caso. Então, a gente não, na avaliação, isso não é contabilizado, né? Tá. Acaba não sendo uma informação que seja relevante. Então, no caso, Exatamente. para a Univesp, que é o que a gente está Uhum, mais focado neste momento, sim. então não coloca, já pode Não, começar fazendo a introdução, desenvolver sem se preocupar com colocar título, né? com certeza. Tá bom. Até pelo fato do que você mencionou bem, né? Alguns candidatos, eles apresentam lá o título, pulam uma linha e aí começam. Já vi outros textos, inclusive, que fazem isso entre os parágrafos. Tem o primeiro parágrafo, pula uma linha, pula a segunda, e assim você vai perdendo 4 linhas, né? Que vão fazer falta no final. Eu considero, pelo menos, né, que já é um espaço muito limitado. E aí, de repente, eu estou desperdiçando linhas ali. Uhum. Eu acho que é uma situação que não cabe muito para a nossa realidade, né? Certo. Bom, mas vamos lá. Eu vou pedir de novo, Joel, sua participação, Opa, lendo o primeiro parágrafo, para a gente poder entender aqui o que que esse texto traz e quais são as questões que ele precisaria aperfeiçoar, por favor. vamos lá. Com a revolução digital, vieram novas formas de entretenimento ao mundo. Uma delas sendo os influenciadores das diversas plataformas que se estabeleceram. Eles conseguem atingir algo que era impossível antigamente, a não ser que você fosse uma mega corporação. Conseguir se comunicar com centenas de milhares ou até milhões. Bom, vamos lá. Aqui ele traz uma tentativa, né, de contextualizar. E aí ele fala sobre a revolução digital, tudo bem, né? E fala assim: vieram novas formas de entretenimento no mundo. Claro que na introdução eu não tenho obrigação de especificar muita coisa, mas seria interessante pontuar que novas formas de entretenimento seriam essas, Como a né? internet, por exemplo. Eu poderia até finalizar assim, né? Isso, Nossa, a exatamente. Não artesanato precisaria como a também. internet. Coisa assim. Isso. Poderia de repente pontuar nesse sentido, né? Depois ele fala, ó, uma delas sendo os influenciadores das diversas plataformas que se estabeleceram. Mas aí seria mais viável falar dos influenciadores? Não, mas da internet, toda uma gama de conteúdo, né, que foi criada a partir daí, né? Não dá simplesmente para eu chegar e dizendo assim, das redes sociais. Não. Eu tenho, por exemplo, influenciadores, né, que são gamers, né, são jogadores, que eu estou ali no contexto dos jogos, não de rede social, né? Até existem, né? Tem o Discord, tem outras que funcionam, Twitch também, que funcionam nesse sentido, né? Tem toda uma comunidade ali em volta disso, mas não necessariamente os influenciadores, né? Eles são uma consequência. Então, aqui a gente já tem um pequeno problema, né? Aí ele continua dizendo que eles conseguem atingir algo que era impossível antigamente, a não ser que você fosse uma mega corporação.
conseguir se comunicar com centenas de milhares ou até milhões. Aqui, muito cuidado com algumas palavras, né, que fecham o pensamento, tipo impossível antigamente, a não ser que você fosse uma mega corporação. É claro que, evidentemente, se eu tenho mais meios para me comunicar, isso vai ser mais fácil para mim. Mas isso não quer dizer que meios de comunicação, até pessoas individuais, não pudessem ter sua voz, digamos, ouvida, né? Então, esse texto ele apresenta um problema relacionado à forma como está sendo contextualizado. Além disso, ainda tem um outro problema. Não temos tese aqui. A tese está ausente. Esse texto ele apresenta uma contextualização, né, mediana, mas eu não tenho um posicionamento sobre isso. Até porque o tema fala sobre a questão do consumo, né, e como os influenciadores direcionam, persuadem, vamos dizer assim, os jovens nesse consumo. Ou seja, isso já deve vir na introdução, né? Não adianta você depois dizer assim, ah, mas isso vai aparecer nos próximos parágrafos. Mas aí eu preciso ter uma tese aqui, né? Então aqui eu já, de saída, já tenho alguns problemas bem complicados, né? Por isso Professor, que, pode falar. o que que você acha dessa palavra antigamente? Então, isso só vai funcionar, esses comparativos de tempo, se de fato eu estiver fazendo uma comparação, né? É muito comum muitos alunos, né, ficarem um pouco perdidos nessa questão de como iniciar o texto. E aí várias expressões de tempo, né, adjuntos, adverbiais de tempo, aparecem aqui. Nos dias de hoje, hoje em dia, aí alguém apareceu com um mais elaborado, mas que também quer dizer a mesma coisa, que é odiernamente, né? Bonito, mas nem todo aluno sabe o que significa, mas usa mesmo assim. E o antigamente está no mesmo grupo, que de fato está muito próximo, e a gente vai ver isso ao longo do texto, ele está muito próximo da fala, né? Esse texto ele também tem outro aspecto aqui que vai permanecer ao longo de toda a escrita, que é um texto que possui marca de oralidade sistematicamente. Eu Então, até perguntei porque eu não uso, assim, eu me nego a usar o antigamente, porque uhum, ele dá muito essa impressão de quem não sabe o que está falando, sabe? Assim, sim, antigamente não era assim, mas antigamente o quê? Antigamente, há 20 anos atrás, antigamente quando meu pai nasceu, antigamente na Idade Média ou antigamente na Grécia Antiga, né? Então, assim, o sim, antigamente, ele além de ele ser muito impreciso, né? Eu acho que ele é muito marca dessa oralidade, sabe? A pessoa mais simplória, assim, do dia a dia, fala assim, antigamente não era assim. Então, assim, eu acho que usar o antigamente eu acho que empobrece o texto, cara, porque mostra que a pessoa não consegue pontuar aquilo dentro de um contexto histórico, sabe? Para mim, sim. eu acho que sou assim. Por isso que quando eu vi antigamente, eu falei assim, nossa, o impossível, eu já também já olhei e falei, nossa, o impossível, impossível, nunca, né? É, Nunca isso, não, nunca, muito. jamais. Não. Com certeza, cara, é muito complicado você usar esses termos, porque você garantir que alguma coisa nunca vai acontecer, ou que nunca aconteceu, né? Ou você tem certeza que tal situação são coisas que a gente tem que se preocupar na hora de Sim. colocar, né? E até ponderar mesmo que assim, a internet ela já tem uma estrada, assim, já tem uma caminhada, ela não surgiu há 2 anos, né? E você já tinha ali, esse antigamente realmente ele é mal colocado por isso, exatamente a pontuação que você fez. Quando se localiza esse antigamente? Uhum. Né? A gente está falando de quanto tempo? Né? Porque se a gente falar de 20 anos, é antigamente. 20 anos já É. existia internet. Não a Po- que a gente conhece hoje, mas existia. Por exemplo, se eu fosse alterar só essa parte aqui, eu acho que faria melhor. Por Uhum. exemplo, utilizando o que a pessoa colocou aqui, ó. Eles conseguem atingir algo que era impossível há cerca de 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, né? Ou que era impossível antes do advento da internet.
Você vê que assim, Isso. eu tô pontuando, não tô falando nada absurdo também, super elaborado, mas eu não usei o antigamente. Eu coloquei o que era atingir algo que era impossível, mesmo utilizando o impossível, né? É, antes do advento da internet. Pronto, né? Você tira o antigamente de jogada e pontua mais ou menos. Ah, então ele está falando de um período específico e anterior, posterior à internet, né? Então você já vai no Brasil isso aqui na década de 90 mais ou menos, né? Sim. Primeira metade da década de 90. Então, assim, são coisas que a pessoa. Eu acho que por isso que é importante a pessoa fazer um rascunho. Porque até vale ela colocar isso na hora de fazer um rascunho, para ela seguir o raciocínio, né? E colocar uma marca de oralidade dessa, mas quando ela for transcrever, ela prestar atenção. Opa, eu acho que antigamente aqui eu lembro que o professor Paulo lá e o Joel falaram que não era, que era para evitar. Então deixa eu mudar isso aqui. Então, se ela faz um rascunhozinho antes, vai ajudar bastante a ir corrigindo essas coisas. Porque às vezes a pessoa pensou legal, né, professor? Ela teve um Sim. pensamento, ela tem uma opinião sobre aquilo, né? Mas às vezes escapou uma dessa. Poxa, aí é na hora. Se você fez um rascunhozinho, é hora de você ir ali, ó, ler o seu rascunho e ir tirando essas coisas. Falar assim, isso aqui dá para mudar e colocar assim para ficar melhor encaixado, né? Exatamente. Esse é um ponto bem importante, assim, o rascunho ele é fundamental, né? Porque sem rascunho a gente acaba se perdendo muito é, no texto, né? Assim, se a gente parte direto para o texto definitivo, o risco de acontecer problemas como esse, por exemplo, é grande, muito Uhum. grande, né? Vamos lá. Na sequência, continuamos quase como um tom de conversa, É, porque acontece assim, ó. Agora, com esse tanto de alcance, é normal que várias empresas e negócios quiserem se interessar em trabalhar com esses influenciadores. Seria uma forma muito efetiva de conseguir fazer lucro e, ao mesmo tempo, ajudando o propagandista e, ao mesmo tempo, vender um produto que pode melhorar a vida das pessoas. Aqui temos muitos problemas também, tem. né? O primeiro deles, mecanismos coesivos, né, que aparecem aqui. O agora ele não está no seu sentido, digamos, original, Sim, é. né, no sentido de tempo de novo. Ele Uhum. está sendo usado como um marcador de fala, Uma né? interjeição, né? Agora, Isso, interjeição. isso, que é vedado completamente do texto dissertativo argumentativo, porque a interjeição ela expressa emotividade e é algo que a gente não pode expressar nesse texto, né? Ele Uhum. não deve ser emotivo jamais, né? Fora que aqui eu também tenho algumas informações incompletas. Porque eu digo assim, esse tanto de alcance, mas que alcance, Impreciso, né? né? Tanto. Impreciso, eu não tenho informação direta. Eu não sei que se esse tanto de alcance está se referindo a algo já falado, se é uma informação externa do texto de apoio, né? Depois se diz, né? Seria uma forma efetiva. Não, ainda tem outra questão aqui que é a flexão aqui que também está Quiserem. complicada, né? Quiserem se interessar em trabalhar, né, já está inadequado também É. em relação à questão da gramática, né? Se quisessem, né, trabalhar, ou seja, não seria nem necessário se interessar. E fala que seria uma forma efetiva de conseguir fazer lucro. Falta explicar o que seria essa noção de fazer lucro. Falta explicar também de que forma efetiva isso acontece, né? Como é que o publicitário vai, digamos, ser ajudado, como ele fala aqui no texto, e vender o produto. E aí, outro ponto, que pode melhorar a vida das pessoas. Isso também é muito vago, porque eu não sei que produto é esse, eu posso, de repente, estar vendendo ali um produto que não vai necessariamente melhorar a vida das pessoas. De Ou repente, até piorar, né? ou piorar, Se o exatamente. interesse do digital influencer for apenas fazer a propaganda para obter recurso financeiro, ele pode falar de uma coisa que ele mesmo não usa, ou que não usaria. Isso é comum. Sim, esse é um ponto que é muito comum, né? Ou seja, a gente vê, assim, gente que a gente encontra muito na internet, né? Pessoas que emprestam, às vezes, sua
influência, seu engajamento, para produtos que nem a pessoa talvez nem tenha se interessado em usar. Então, melhorar a vida das pessoas é muito vago. E, além do mais, isso é um conceito muito abstrato também. De repente, para uma pessoa, melhorar a vida é ter uma alimentação saudável. Para outra pessoa, já é, sei lá, usar todo tipo de roupa mais cara, enfim. Ou seja, não posso afirmar o que, de repente, melhorar a minha vida vai melhorar a do outro também. Então, também temos muitas lacunas Uhum. aqui de argumentação. Enquanto o texto anterior trazia toda uma estratégia muito bem trabalhada, muito bem lapidada, né? Anteriormente, aqui a gente já tem um texto que está assim, soltando as informações aleatoriamente, né? É como se eu estivesse fazendo quase como no fluxo de consciência. Eu estou escrevendo à medida que vem na minha cabeça, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça. E aí vem o próximo parágrafo. Por favor, Joel, o próximo parágrafo. Esse daí eu li, eu falei, nossa, esse aí tá bem confuso. Ó, e junto com a supersaturação de anúncios, ele nem fez uma referência a isso anterior, né? Então, como é que ele Não. tá? Enfim, ó, e junto com a supersaturação de anúncios que passam na internet, onde eles já ficaram tão repetitivos que ninguém mais quer saber deles. Com os influenciadores, se o produto for apresentado de forma convincente, pode vender mais do que se era imaginável. Aí tem questão gramatical aí, né? Concordância aí tá. Também. Mas assim, eu achei Também. muito confuso. Esse tá confuso. Essa primeira Bastante. parte, a segunda parte nem digo tanto, tem mais problema de gramatical mesmo. Mas a primeira Sim, parte, assim, é um pedaço jogado aí no meio. Né? Essa impressão que dá? exatamente. É. Jogou aí no meio, ó. E junto com a supersaturação, que nem falou o que que era supersaturação, Não. que passam na internet. Como assim que passam na internet? A internet não se É. passa, você que entra na plataforma. É outra história, né? Você acessa, você tem É contato, enfim. diferente de um funcionamento de uma TV, né, por exemplo. Tá Isso, jogado, totalmente jogado essa. sim. Isso só para lembrar, né? O pessoal que está vendo a gente, é um texto real, tá? Não é um texto assim, eu vou escrever aqui um texto propositalmente. É difícil até, né? Assim, eu já fiz esse exercício para elaboração de material didático e é difícil você escrever textos problemáticos. Não estou dizendo assim, olha, todo texto que eu escrevo é sensacional, não é isso, É mas difícil quando você tem uma prática, é difícil assim, é porque difícil. tudo É, vai parecer exatamente o que você colocou propositadamente. Não... exatamente. E esse não, esse aqui é um texto da vida real mesmo, né? Eu acho que muita gente talvez, espero que não, mas esteja talvez se identificando com alguma coisa assim. Sim, Tipo, eu já sim. vi isso de um É, colega meu, vamos dizer assim, né? é. Começando por esse i, essa conjunção aqui, né? De novo, ele usa um termo aqui que não cabe como elemento coesivo interparágrafo, ou seja, de conexão entre os parágrafos. De novo, traz uma marca de oralidade, é como se estivesse conversando de fato. Olha, na internet tem isso, isso, isso. E junto com isso a gente É, fala, né? exatamente. Isso é da fala. E se fosse um discurso falado, até que não seria tão problemático, mas a gente precisa adotar a modalidade escrita da norma padrão da língua. E isso não cabe aqui. Supersaturação de anúncios, como você bem observou, a gente não tem uma informação clara. Aliás, o texto todo ele não tem fundamentação, né? Nada que é legitimado. É tudo realmente. A impressão que dá é que é Bem tudo oral jogado. mesmo, né? Como você falou, é bem Muito. oral, né? Parece que É. pessoa Parece, falando, adolescente falando, parece até, pode dar a impressão que eu gravei alguém falando e fez uma e transcrição. agora é. Verdade. Então, assim, ficou uma coisa muito nesse nível, né? É, e aí vem essa outra ideia, ó, com os influenciadores. Outra coisa também que aparece aqui, ó. Na internet já ficaram tão repetitivos que ninguém mais quer saber deles. Ninguém de Alguém novo, quer né? saber dos produtos. É, Nem que a gente fique ali obrigado a assistir no YouTube, querendo ninguém passar mais quer. o anúncio. É de novo aquele problema, é você usar ninguém, nunca, sempre, impossível. É muito problemático você usar porque a chance de errar é grande se você não tem Sim, domínio sobre o assunto, né? É muito assim, evitem, né? Se não tiver certeza do que está falando, se realmente não for ninguém, né? Então, sim.
Não dá para a gente usar nesse nível, assim, porque vai sempre haver uma pergunta, sim, quem seria, né? Quem seriam essas pessoas? Depois, com os influenciadores, se o produto for apresentado de forma convincente, pode vender mais do que se era imaginável, mas eu não tenho aqui uma reflexão completa sobre, né? Ou seja, que produto é esse? Porque de repente eu posso ter, sei lá, um influenciador de jogos, esportes radicais, vendendo um produto de beleza que não tem nada a ver com o público dele. Então não vai ser efetivo, né? Só que quando eu uso os influenciadores, estou dizendo que são todos, né? E se o produto for apresentado de forma convincente, o que seria uma forma convincente? De repente, para mim, uma forma convincente é de uma forma, para outra pessoa é outra, né? Por isso que os algoritmos, eles são muito eficazes nisso, porque eles não pensam só, não, o Joel gosta de literatura britânica, por exemplo, então vou mandar mais conteúdo disso para ele. Não é só isso, é também o tipo de conteúdo com que a gente interage bem, né? Se a gente observar lá no texto de apoio, fala que 75% das pessoas têm algum tipo de interação. Se eu tenho interação negativa com o anúncio, ele já vai entender, opa, esse tipo de anúncio não interessa. Então vamos mandar outro tipo de anúncio, vamos por outro caminho. A gente vai conseguir arrancar dinheiro dessa pessoa, Uhum. né? E isso não está escrito no texto, de jeito nenhum, né? Isso tudo que a gente está fazendo aqui é um exercício de suposições. Aí imagina isso na avaliação, né? Mas eu quis dizer isso, mas não Não, não tá disse. certo. Então, se não disse, não está escrito, não vale, né? A gente só pode contar com aquilo que a gente vale. Mesmo que a gente esteja aqui tentando fazer aqui, né, um exercício de recuperação, Uhum. né, dessas ideias, mas o texto ele pode ir para qualquer caminho, né? Ele pode estar falando aqui de qualquer coisa, né? É quase uma obra aberta, né, digamos assim, extremamente subjetiva. E aí finaliza não, que ele ainda tem outro parágrafo. A única coisa que eu Dizendo assim, consigo perceber desse texto é que a pessoa é, concorda com a ideia do influenciador digital fazer propaganda, né? sim, A gente consegue sim, perceber isso. O que faltou para essa pessoa é articular essa ideia que ele tem, né? Porque ele quis, ele colocou de forma muito avulsa, mas o que dá para entender é que assim, olha, no ideário dele, ele quis dizer assim que, olha, o influenciador digital, ele consegue ter um alcance que antes talvez uma pessoa não conseguiria ter de uma maneira normal, né? Seria que ser uma uhum, empresa, né? Com muitos recursos para poder atingir. E hoje com a internet e um celular, a pessoa consegue, a partir de redes sociais, ter um público que seria impossível há uma década atrás, há 2 décadas atrás. E que ele acredita que fazendo uma boa articulação, né, de propaganda e publicidade entre um influencer e um produto, possa gerar engajamento e ter um retorno maior do que uma forma tradicional de mídia, né? Mais ou menos assim. Então, se a pessoa conseguisse expor isso de forma clara, ela tá dentro do tema, ela não fugiu, né? Isso que é importante saber. Essa redação não seria zero porque não fugiu do tema, né? A pessoa não não, fugiu do tema, então já não seria zero. não, Mas ela não conseguiu articular isso que ela pensa, porque ela pensa, ela tem opinião, é uma pessoa que tem opinião a respeito dessa questão. Agora, o que faltou para essa pessoa? Faltou para ela articular o pensamento dela e articulando esse pensamento, ela conseguir colocar isso no papel de forma articulada, de forma coerente e com coesão entre os elementos, né, professor? isso, exatamente. A intenção é muito boa, né? Hum. No fim das contas, a intenção ela é bem positiva, mas a execução, não, de jeito nenhum. E detalhe importante, esse é um texto realmente sem rascunho, né? Eu escolhi um texto propositalmente sem rascunho para exemplificar a importância dele, né? Não há como a gente fazer uma produção textual, ainda mais que vale uma vaga na universidade, de uma forma tão aleatória, tão aventureira, assim. É como se você estivesse saltando de paraquedas sem saber se você puxando ali, É, né, é a corda, verdade. ele vai abrir.
Então, assim, você está pulando se Torcer que abriu bem, abra. se não, Torcer que é, abra. se não, paciência, né? Então, depois, né, ele ainda continua usando outro adjunto adverbial como elemento conectivo, que Uhum. não é adequado, porque adjunto adverbial não é, a função dele não é essa, né? E aí ele vem com essa, ó, já que essa é uma prática comum hoje em dia, e aí vem o hoje em dia que a gente Bom. falou, né, mas no início do texto, Havia um que onde não aí. agrega nada, Uhum. né? Assim, ele é um clichê, porque ele não agrega nada de novo. Quem já cumpre essa função no texto é o verbo já está no presente, não há necessidade alguma de apresentar uma expressão de tempo. E aí depois ele ainda usa um onde ali, né? É outro elemento que também muita gente utiliza como se fosse quase vírgula, né? Onde só dá ideia de lugar. E não é o caso aqui. E ele vem com isso. Onde, durante vídeos no YouTube, é comum ter anúncios feitos pelos YouTubers de um produto que faz parte da network deles, ou que foi pago para anunciar para uma empresa exterior. Continua truncado, né? Assim, Truncado. exterior em que sentido? Externa, no sentido de não é do YouTuber, ou é de alguém de fora, de outro Uhum. país. É, como é que seria, que tipo de produto seria esse que faz parte da network da pessoa, né? Então, são muitas informações que precisariam de uma explicação melhor. Como eu falei no nosso primeiro encontro no podcast, o texto dissertativo argumentativo é um texto de explicação de fenômenos. Então, é importante a gente perceber o seguinte, que eu só vou conseguir identificar aquilo que o texto traz se eu explicar o que ele está me dizendo, né? Eu tenho que quebrar minha cabeça com o meu repertório para, pronto, eu já sei aqui. Um exercício muito interessante que eu recomendo para quem está assistindo a gente, né? É assim, não sei como fazer isso. Um exercício muito simples é o texto da resenha crítica. Porque é um texto que trabalha com elementos que a gente tem contato muito próximo, música, filme, livro, série, e que a gente tem opiniões sobre aquilo, né? Quando a gente está opinando, olha, eu assisti ao novo filme do Batman, né? Acho que eu já falei do Batman da outra vez. E não gostei do filme, não é opinião pessoal, é só um exemplo. Tem que explicar por quê. Não é simplesmente não gostei ou gostei, assista, não assista. Né? Isso é muito pontual, está muito no nível desse texto. Eu preciso explicar por quê, né? Eu preciso justificar a minha escolha. E aí a resenha ela funciona muito bem nisso. Por isso que é interessante, né? É um texto dissertativo argumentativo, e é por isso que é interessante fazer esse exercício com prática, porque você está treinando ali a tua capacidade de persuasão. Esse texto ele está completamente na superfície. Ele é muito superficial mesmo, né? Porque ele traz, evidentemente, informações que a gente tem conhecimento, a gente sabe que existem anúncios que são feitos por YouTubers que anunciam produtos, mas ele não está dizendo exatamente isso. É a gente que está o tempo todo, enquanto leitor, precisando recuperar pelo contexto que nós temos essas informações. E isso não pode acontecer, porque Uhum. nem sempre o, o leitor vai ter todas as informações, né? E aí ele finaliza, e aí eu vou pedir, Joel, para você ler o último parágrafo também, para a gente ver como termina esse texto. Muito bom. Ó, é uma ideia muito boa pedir para um influenciador apresentar o seu produto, porque seria um lucro garantido, já que seu produto, já que se seu produto for de boa qualidade e de boa fé, não teria motivo do qual seu anunciante negar a publicidade e dos outros de consumirem. Confuso. Confuso, né? Primeiro Confuso. que eu Lucro estou garantido é lançando. outra coisa. Mais uma vez, ó, é uma É, afirmação. Por lucro garantido? hoje a gente, aliás, nunca, né? Você vai ter lucro garantido de Não nada, tem, né? não tem. É muito impreciso isso, ainda mais se você fizer esse tipo de afirmação. Outra, né? Eu começo o parágrafo fazendo uma reflexão pessoal. Eu que estou dizendo, É né? uma Eu ideia que muito escrevi. boa, é Né? A verdade. pessoa diz, uma ideia muito boa, mas boa para quem? Para o influenciador? Para a pessoa que está dizendo? Quem, E para a né? sociedade isso é bom?
Então, porque é exatamente esse o ponto. Esse texto ele é tangente, né? Ele não é fuga do tema, como você bem observou, ele não zera, mas ele tem uma penalidade forte aqui, porque ele tangencia. Só para lembrar, o tema fala sobre como os influenciadores determinam o consumo dos jovens do Sim, Brasil. é E verdade. muitas vezes esse texto ele ficou flutuando entre se aproximar dessa questão e se afastar. Nesse final, ele se afastou completamente, porque ele está afirmando categoricamente: olha, é muito bom apresentar o seu produto, porque seria um lucro garantido. Eu não tive, em momento algum, uma problematização mais séria. Na verdade, se você for pensar dessa forma, assim, a forma com que ele conduziu a redação, mais ou menos assim, se a temática fosse, é como você falou assim, ele tangenciou o tema, porque pelo que ele escreve, basicamente dá para a gente fazer a seguinte inferência, que a proposta, né, a temática que foi proposta, foi assim, é mais ou menos o que a pessoa acha, ou se é ou não efetiva a publicidade através de um influencer, né? Uhum, Então, assim, teria muito mais aderência a isso que ele escreveu se a temática fosse essa. sim, Ó, qual que é a efetividade de um anúncio feito por um influencer em comparação com outras modalidades de anúncio? Aí esse texto teria mais aderência. com certeza. Agora, ele, como você diz, ele tangenciou o tema porque ele falou sobre isso, né? Só que realmente a banca queria é que ele explicasse como que isso influencia o jovem, né? Como é que é a aceitação do jovem, né? Como ele reage a isso, né? Então, assim, poxa, tem ou não tem aderência àquelas pessoas, né? E tudo mais. Então, assim, ele não fugiu, mas ele passou perto, né? Chegou Sim, pertinho ali. passou perto, né? É, Então, esse texto ele finaliza, digamos assim, como ele começou, na verdade, né? Ele continua na mesma sequência. Não vou dizer assim, ele é coerente por isso, não, de jeito nenhum. Ele apresenta os mesmos problemas ao longo dele mesmo, né? Todo. O principal deles, além do tangenciamento, é a ausência de fundamentação e a ausência da própria tese, né? Se a gente lembrar lá no início, eu comentei isso. Não há uma tese aqui. A gente também recupera isso pelo contexto, né? Você até observou, bom, aqui no final ele fala que, no fim das contas, é interessante, né? Que a gente tem influenciadores determinando como deve ser esse consumo, de certa forma. Mas isso também é uma possibilidade, né? A gente não Uhum. tem aqui um fechamento de pensamento, né? E é por isso a importância da gente ter uma linguagem clara e objetiva e informações que sustentem esse texto, porque senão a gente pode acabar com esses problemas, né? Sim, Isso aqui sim. não é um texto incomum, né? Eu peguei esse texto propositalmente pensando justamente em algumas pessoas que a gente sabe que muitas vezes, por conta de algum outro tema, também não peguei esse tema à toa, porque eu sei que não é um tema tão simples assim, apesar da Univesp já ter trabalhado com um tema muito parecido com esse recentemente, você vê que a escrita dele está bem complicada aqui, né? Então, assim, dá para a gente ver que, como a gente observou, não é um extremo, né? Assim, zerei, né? Esse texto que é zero, não é zero, mas ele também não chega na nota que faça com que a gente consiga dizer, olha, tô tranquilo e eu consigo passar na prova. Uhum. Não dá, né? Não dá para pensar assim, porque realmente não é, Perfeito. né? Maravilha, professor. Então, essas foram as duas redações que a gente analisou hoje aí. Uma redação nota 1000 no Enem, né? Que Sim, lá é até 1000, né? Que é isso. 1000. E essa outra aí com alguns problemas que foi interessante para a gente poder analisar. Porque é outra coisa que eu achei bem interessante. Se você pega esse trecho aqui, esse parágrafo aqui, colocar ele lá no começo, não faz diferença. Você, Não, você não percebe, você mesmo. colocar ele não dá um fechamento. Você pegar ele e colocar lá na introdução, ele vai ficar lá.
né? Exatamente. Não vai influenciar em nada. A pessoa parece que a pessoa foi construindo em bloquinhos e cada um dos Isso. bloquinhos falando do jeito que queria, né? Poderia ser até isso aí, poderia ser até um compêndio de várias opiniões de mais de uma pessoa. Ó, uma pessoa achou isso, a outra pessoa achou isso, a outra pessoa achou isso, e aí no final das contas o que cada um achou, você montou o texto, né? Foi mais ou menos assim, se você Exatamente. for A gente analisar isso poderia daí. até pensar assim, isso caberia muito bem num Twitter, né? Assim, alguém falando sobre isso e outras pessoas Ah, comentando, ou sim, no sim. Instagram, não no que se propõe a ser, né? Que é uma redação com a unidade. Não temos unidade aqui, Perfeito. né? Perfeito, professor. Bom, pessoal, então vocês viram, né? Na hora de fazer a redação, toma cuidado com algumas palavras, né? Nunca, jamais, sempre, né? Como a gente falou. Tente ser o mais específico possível, tá? Então, você vai dar uma informação, explique de onde veio aquela informação que você está colocando. E sempre faça o seu texto com a introdução, a justificativa e a conclusão. Exatamente nessa ordem, tá? E uma boa sorte para você que for prestar a Univesp. Ainda dá tempo de você assistir os nossos vídeos, os nossos outros podcasts e a resolução das provas anteriores que estão lá no site, eadvidos.com.br. O curso é gratuito, você entra lá, tem prova de física, química, português, biologia, matemática. Então você entra lá gratuito, já se inscreve, já se matricula lá e já aproveita para ver esses nossos vídeos também. O próximo vídeo que a gente vai fazer, eu e o professor Paulo aqui, vai ser sobre a redação da Univesp. Então, depois que você fizer a prova, a gente vai analisar o tema Sim. e aí a gente vai dizer qual o caminho que você poderia ter seguido, né? Qual que é o tema, como você poderia ter usado. Então, esse episódio a gente vai ao ar, evidentemente, depois do dia 22 que é a prova, 22 de maio. Então, aí na semana seguinte a gente vai fazer o material aqui específico para vocês, para que vocês possam ter uma ideia se foram bem dentro da temática proposta ou não. Então, eu agradeço a paciência de vocês. Para quem ficou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, isso ajuda muito a gente, né? O EAD Vídeos, graças a essas visualizações, graças a esses podcasts, subiu bastante a audiência. Então, eu agradeço aos professores, como o professor Paulo que tem me ajudado, aos outros professores, né? O professor João, o professor Rafael, ao professor Igor que tem me ajudado, né? Isso tem aumentado significativamente a audiência do canal e o apoio de vocês tem sido muito importante para que o nosso conteúdo seja relevante e assim a gente possa. Quanto mais aumenta a nossa relevância no YouTube, mais a gente pode produzir para vocês materiais de excelente qualidade. A gente pode chamar mais vezes o professor Paulo para poder falar sobre português, sobre redação, sobre gramática, sobre vários outros temas tão interessantes e importantes para o vestibular. Então, o que eu peço para vocês em troca é só aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, aqueles amigos que você sabe que vai prestar vestibular, ou seja da Univesp, seja de qualquer outro vestibular. Nosso canal ele tem um público muito bem definido, que é o pessoal da Univesp, mas a gente produz conteúdos para várias universidades, várias áreas, principalmente para vestibulandos também, tá? Então, dá essa força para a gente, se inscreve e dá like mais uma vez, tá certo? Professor Paulo, mais uma vez eu agradeço aí a sua participação, foi muito proveitosa para mim e com certeza eu acredito que para os alunos também vai ser muito proveitosa, como foi o nosso primeiro bate-papo aqui no podcast. Sim, e eu agradeço muito, né, sempre a parceria. Lembrar que sempre o objetivo é a gente conseguir, né, construir esse conhecimento, que os alunos possam, né, ter essa percepção de que o texto ele se constrói justamente com todo esse aparato que a gente conversou hoje, né, o que a gente também não deve fazer, para que a gente consiga ir bem, né, na Univesp, entre outros vestibulares, e que a gente consiga, sim, né, conseguir fazer chegar, né, esse conhecimento para mais pessoas. Maravilha. Pessoal, então muito obrigado, professor, muito obrigado mais uma vez e até o Tá? nosso próximo encontro aí. Até Obrigado, logo. até mais.